Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos ter o Book Talk, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro que foi sorteado no último TBR daqui do Solstício Equinócio. Bem, caso vocês não tenham visto o vídeo do último TBR, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. O livro sorteado foi o Almas Seladas, o primeiro livro da série Algoritmos Sagrados, escrito pelo Marcelo Pontes. E eu vou dizer para vocês que esse livro tem uma história. Temos histórias, gente. Complicada história. Vamos falar mais um pouquinho sobre. Eu já havia lido esse livro ano passado, quando eu recebi ele do Marcelo. Não sei se foi de cortesia. Marcelo, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, me explica aqui nos comentários ou por e-mail o que aconteceu, porque eu tô meio que na dúvida ainda, tá bom? Eu também o li esse ano durante a primeira maratona 24 horas que teve aqui no canal em parceria com a Vitória Cholanda. Eu vou deixar um card pro vídeo aqui em cima também para vocês darem uma olhadinha. Muito bem, vamos a uma sinopse grosseira daqui do livro. O que acontece? O livro ele nos conta a história paralela de três personagens diferentes, que é o Rogério, a Layla e o Victor. O Rogério, ele já é um homem adulto, ele trabalha no Central de Lançamento Aeroespacial de Alcântara. A Layla e o Victor, no primeiro momento da história, eles estão nascendo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ambos os personagens nasceram no ano bissexto, no dia 29 de fevereiro de 1992, ambos sob circunstâncias completamente diferentes umas das outras. A Layla, por si, ela teve um nascimento prematuro de 7 meses e muito difícil, o que acabou levando ao óbito de sua mãe. Já Victor, ele nasceu com a maior facilidade do mundo. Não houve dor em relação à mãe, ele nasceu de 9 meses, ele nasceu saudável, estava tudo muito bem. No mesmo dia, o pai descobriu que eles ficaram ricos devido a umas ações que ele havia investido na Microsoft há uns anos atrás. E estava tudo muito bem, tudo muito bom, sendo que as coisas ficam um pouquinho mais tensas pro lado da Layla mesmo, né? O pai culpa a filha pelo fato da mãe, né, da esposa dele ter morrido no parto. A avó da garota também culpa a garota, né? Eu acho que ela era mãe da mãe de Layla. Não lembro direito de quem que ela era mãe, se era do pai ou se da mãe. Eu acho que é da mãe, por ter tomado as dores desse jeito, né? A única pessoa que mostra realmente amar a garota de alguma maneira é a tia, a irmã de Felipe, que é o pai da Layla. Mas vamos falar mais sobre isso mais pra frente. Daí o tempo avança até 2008, que é o ano no qual ambos os personagens têm já 16 anos de idade, que é onde a história começa a fluir de fato. O livro ele pode ser catalogado como ficção / thriller por vários motivos. E eu acho que um dos maiores mistérios que permeia essa história é quando o livro está sendo contado através do ponto de vista do Rogério. Como eu já havia dito, o Rogério ele é um cara que trabalhava no Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara. E ele era uma pessoa muito inteligente, né, muito nerd e tudo mais. E ele acaba descobrindo uma determinada coisa que faz com que o livro tenha uma reviravolta bem instigante, né, um plot twist aqui na história. E dá todo um contexto mais misterioso para o livro. E até então, até o final do livro, ainda continua sendo um mistério mais hardcore de todo o livro. Um mistério sem solução, diga-se de passagem, o que é bem interessante, porque deixa uma puta ponta solta de cliffhanger pro próximo livro. E que final foi esse, né, gente? Segundo essa mitologia que o Marcelo criou aqui, parece que ambos os personagens, não só os personagens, mas em si todas as pessoas, nós mesmos, né, segundo o que o Marcelo criou, será que nós realmente temos controle do nosso livre-arbítrio? Será que as coisas elas estão predestinadas a acontecer por mais que nós não queremos que isso aconteça? É o que o livro traz pra gente, né? É como se nós fôssemos peças de um grande conjunto de acontecimentos que já estão pré-determinados. Ele diz na sinopse do livro que é um jogo chamado Algoritmos Sagrados. Então tá tudo conectado. Bem, o que eu posso dizer em relação a esse livro? A primeira coisa que eu poderia comentar com vocês é que não há nenhum ponto negativo em relação à escrita do autor que eu possa levantar aqui. Eu gostei bastante mesmo do modo como o Marcelo ele escreveu esse livro.
porque se ele fosse um desses autores que estão no mercado hoje em dia, esse livro daqui ele não teria menos de 500 páginas. E pasme, surpreendentemente, ele só tem 200. E isso foi um dos pontos mais fortes que eu achei do livro em relação à escrita do Marcelo. Porque ele quer contar uma história que vai do ponto A ao ponto B. Ou do ponto A ao ponto B, dependendo aí de como vocês estejam vendo. E a menor distância entre dois pontos ainda continua sendo uma reta. E eu achei isso sensacional. Ele não é aquele tipo de autor que, sabe, bota muita purpurina na história, que faz rodeios e rodeios e rodeios. Ele escreve coisas de um modo, sabe, rápido. Foco ali na história. O que eu quero contar pra você? É isso, isso, isso e isso. Claro que tem os seus detalhes aqui, os seus detalhes ali, mas isso não floreia a história. É uma história concisa, rápida. Ele conta a história pra você de um modo magnífico. Magnífico. Eu imagino que o Marcelo ele tenha começado a escrever essa história muito antes de 2012, que foi o ano de lançamento desse livro. E, surpreendentemente, eu ainda fico arrepiado só de lembrar da quantidade de informações que ele deva ter pesquisado e, sabe, construído em cima, a história em cima daqueles acontecimentos para poder aplicar aqui o tamanho de cultura que ele traz de povos antigos, como maias. Eu não me lembro se realmente tem os incas, se cita os incas ou os astecas no livro. É bem no iniciozinho, quando o livro é contado pela parte do Rogério. Mas a quantidade de informações, de cultura, de contexto que ele vai colocando dentro da história faz com que o livro ele fique todo mais, sabe, rico de detalhes. E é uma narrativa fluida, rápida de se ler, gostosa. Nenhum dos personagens em si são chatos. Eu, particularmente, gostei de todos os personagens, desde os principais até os subprotagonistas. Que, vamos dizer que esse livro tem os melhores, sei lá, personagens secundários do mundo. Ever. Eu acho que de todos eles eu consegui, levando em consideração os protagonistas também, eu consegui me apegar muito, mas muito mesmo ao Victor, que é o rapaz principal do livro. Nós também nos amarramos de uma maneira muito magnífica e sensacional com a Layla, que também é a nossa outra protagonista, sendo que o Carlão e a Carla são tipo... Carla não, a Carol. O Carlão e a Carol são... A Carol é amiga da Layla e o Carlão é amigo do Victor, e eles são simplesmente sensacionais. São dois subprotagonistas, no caso coadjuvantes, assim dizer, sensacionais. Eles trazem o toque de humor pra história, então você nunca vai ficar cansado, porque a Carol tá sempre com a Layla e o Carlão tá sempre com o Victor, então tem sempre aquele degelo, sabe, na história, o que fica muito bom mesmo. E eu também posso dizer que, esse final foi simplesmente de tirar o fôlego. E nas 3 vezes que eu li, eu consegui me surpreender com o final desse livro. Foi genial esse cliffhanger que ele deixou aqui no final pro segundo livro, que inclusive eu tô querendo muito mesmo ler. Não sei se eu vou conseguir comprar ele esse ano ainda. Mas pro ano que vem, definitivamente eu vou ter que ler essa continuação, que são as Máscaras Reveladas, se eu não me engano. Vou deixar a capinha aqui do lado para vocês darem uma olhada. E é sensacional, gente, sensacional. Então, pegando aqui, né, o foco geral da história, eu acho que o Marcelo, ele foi super bem sucedido nesse livro. Foi um ótimo livro de estreia. Foi sensacional. Parabéns também pela editora Modo, pela edição linda, linda e primorosa que eles fizeram com esse livro. Tem um contexto sensacional, com boas fontes, boas pesquisas, tem um enredo divino, personagens muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, acontecimentos sensacionais, os estudos que ele fez para poder criar esse contexto aqui, essa história. Gente, eu devo fazer uma menção honrada aqui, com certeza, para esse prefácio, porque o prefácio desse livro daqui é uma introdução puta chamativa pro desenrolar do livro. Então, sem essa introdução, eu acho que o livro não seria o mesmo. Logo na introdução a gente fica percebendo, né, a grande habilidade de escrita do Marcelo. Então, parabéns, Marcelo. Esse livro foi genial, genial. Com certeza ele entrou na minha lista dos 10 preferidos do ano.
E por causa desse contexto todo, né, que eu já contei pra vocês, eu dei 5 estrelinhas pro livro com todo o amor do meu coração. Eu só não favoritei o livro por causa de algumas coisinhas que tiveram na edição interna, né, em relação a montagem do livro. Na hora da edição houveram alguns errinhos de gráfica, como pontuações, acentuações, erros de ortografia aqui dentro também. Mas isso não influenciou na leitura, tanto que eu dei 5 estrelinhas pro livro. Foi muito boa, sendo que como essa daqui é uma primeira edição, deve ter realmente acontecido isso. Talvez numa segunda edição o livro ele já esteja mais corrigido, né? Mais corrigido, né? Mais certinho. Mas fora isso, o livro é sensacional e eu indico fortemente para vocês. De novo, parabéns, Marcelo, pelo ótimo livro que você fez aqui pra gente. Então, é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha camarada, de ajudar a compartilhar com os amigos. Um beijo pra todo mundo e até mais.